Ora, muito boa tarde a todos, senhores vereadores, serviços do município, bem-vindos a mais uma reunião de Câmara, esta do dia 8 de novembro de 2023. Permitam-me já desde de início de trabalhos dar nota da ausência do Sr. Presidente, que se encontra a acabar de gozar um período curto de férias. Não estando ele presente, cabe-me a mim também presidir esta reunião e comandar estes serviços. Assim como habitualmente, passaríamos àquilo que também é o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, nomeadamente o que é a apreciação e a votação da ata da reunião anterior. Colocava à consideração dos seus vereadores se há alguma observação que queiram fazer àquilo que era o conteúdo da ata. Não havendo considerações, colocava a ata então à votação. Os seus vereadores que votam contra, que se abstêm, a ata é aprovada por unanimidade. Sr. Presidente, eu não estive na reunião, portanto não posso votar sequer. Ok. Aprovada por unanimidade, sendo certo que o Sr. Vereador Paulo Portela dá nota da ausência na última reunião, pelo que também não faz a votação relativamente a esta ata. Passaríamos então ao segundo ponto da ordem de trabalhos, que é o período antes da ordem do dia. Questionava quem são os seus vereadores que se querem inscrever. Sra. Vereadora Célia Azevedo. Sra. Vereadora Anabela Cardoso, Sr. Vereador Paulo Portela, Sr. Vereador Henrique Ribeiro. Ora, então, pelo que percebi, todos os seus vereadores se inscreveram, todos terão alguma informação para prestar e algumas questões para colocar. Só dar nota que eu próprio também, estando hoje a presidir, mas depois também terei um outro apontamento relativamente àquilo que são os meus pelouros para poder transmitir aqui nesta sessão. Assim sendo, então passava a palavra à Sra. Vereadora Célia Azevedo. Muito boa tarde, Sr. Vice-Presidente, e em si cumprimento todos os presentes e todos quantos a posteriori nos vão ver e ouvir lá em casa. Esta bancada dá os parabéns ao nosso conterrâneo e professor escritor António Mota pelo Prémio Autores 2023 na categoria de Melhor Livro para a Infância e Juventude. Mais um prémio que muitos nos devem honrar e orgulhar. Também às empresas e demais colaboradores, trabalhadores, pelos prémios PME Excelência e PME Líder para os quais foram premiados, prémios que também nos devem orgulhar e honrar. Notamos que são menos duas empresas relativamente ao ano transato que não podemos deixar de referir, pois podem indicar que economicamente não estaremos tão bem quanto desejaríamos. Depois que o Sr. Vice-Presidente ou alguém por si dê ponto da situação da Estrada Nacional 304-3, que liga Teixeira a Teixeiró, que pelas condições atmosféricas adversas que se fizeram sentir na altura, se tornou intransitável, como de resto nós fizemos a verificação no local, saber em que ponto está esta situação, porque já verificamos que causa grandes constrangimentos para a população local. Depois, portanto, é do conhecimento público e publicitado que a Câmara Municipal adquiriu o terreno onde está implementado o Centro Cívico de Santa Marinha do Zezer, para o qual, tanto quanto nos foi dado a perceber, existia um acordo de direito de superfície. Gostaríamos de saber qual o montante pago por este acordo, bem como a verba investida em obras naquele local. Na última Assembleia de Freguesia do Gobe, a bancada do PSD questionou o Executivo sobre a existência de uma casa de acolhimento para idosos em Gozende, equipamento que não aparece no site da Carta Social e que, portanto, se questionava à data a sua legalidade. Gostaríamos de saber se tem conhecimento deste facto. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Vereadora. Passava então a palavra à Sra. Vereadora Anabela Cardoso. Muito boa tarde a todos. Portanto, eu tinha aqui também um apontamento para felicitar o escritor António Mota por mais um prémio literário que venceu e que nos orgulha a todos, tal como a senhora vereadora já referiu, e também deixar aqui o convite para as próximas iniciativas que decorrerão na biblioteca, no auditório, e também virar a mesa do avesso. No dia 11, às 15 horas, na Biblioteca Municipal,
Teremos a apresentação do livro A Menina que Tinha Medo de Cães, da autora Karina Novo. Fica aqui o convite para todos que queiram participar. Também no dia 11 de novembro, às 21h30, no auditório, teremos um espetáculo de magia da autoria do artista Zé Mágico, que funda magia e humor. Os bilhetes são adquiridos na plataforma online. E no dia 17 e 18 de novembro, vamos retomar a iniciativa Virar a Mesa do Avesso, promovida em parceria com o jornalista Fernando Alves, no restaurante Tormes. As inscrições estão também a decorrer. Esta vez contará com a presença das escritoras Mónica Figueiredo e Guida Cândida e os comentários de António Mota e António Catarino. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Vereadora. Então passava a palavra ao Sr. Vereador Paulo Portela. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Câmara, os Srs. Vereadores, as Sras. Vereadoras, os colaboradores da autarquia. Começaria primeiro por justificar a minha ausência nas últimas duas reuniões. Agradecer a todos aqueles que, e foram muitos, que das mais diversas formas mostraram preocupação e querendo saber o porquê da minha ausência, o que é que se passava. Foram meramente motivos pessoais e profissionais que me levaram a não estar presente nas últimas duas reuniões. Mas também esclarecer que, fruto de muitas perguntas que me fizeram, de que não está na minha ideia qualquer saída das funções políticas que exerço atualmente. Se algum dia se colocar essa possibilidade da minha saída, terá de ser, sem dúvida nenhuma, por um motivo que eu considero excepcional e relevante para o fazer, mas uma coisa podem ter a certeza de que, se eu o fizer, darei conta em primeira instância nesta Câmara, pelo respeito que a Câmara e os bainenses merecem, será aqui que o farei. E, portanto, fiquem descansados aqueles que apoiam e que gostam da minha atividade política, fiquem preocupados aqueles que não gostam e que acham que a minha atividade política que não é boa, mas fiquem preocupados porque ainda me vão ter que aturar aqui durante mais uns tempos, portanto ainda não foi desta que eu tenha que sair, que eu penso em sair sequer. Depois, também, Sr. Vice-Presidente, ficámos, e nós já falámos disto aqui uma vez e voltamos outra vez a falar, de mandar uma carta para o Governo de Portugal e para o Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. José Luís Corneiro, com congratulações por causa dos trabalhos e da forma como decorreu a visita do Papa. O que é facto é que até hoje essa carta que tínhamos conhecimento não foi feita, nem sequer foi enviada para o nosso Governo. Depois ainda, estamos a chegar a uma época natalícia e, como já vamos falando em anteriores anos, voltamos a desafiar o Executivo para fazer de Baião, neste período, um local de destino de muitos portugueses e estrangeiros durante todo o mês de dezembro, principalmente nesse mês. Temos a certeza que é possível que este nosso desejo seja uma realidade e eu acho que a maioria dos baionenses desejavam que assim fosse. Baião fosse, durante o mês de dezembro, um concelho de destino de muitos dos portugueses estrangeiros. E que soubéssemos que não é difícil, basta termos imaginação, basta termos capacidade, vontade de pormos Baião, durante o mês de dezembro, a ser um concelho que esteja na moda e a fazer com que as pessoas venham a Baião durante esse mês. Depois, também tivemos conhecimento que este Executivo, mais concretamente o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vice-Presidente, se reuniram com o Sr. Ministro da Saúde. E pelo que lemos na comunicação social e na comunicação que a Câmara lançou cá para fora, estiveram vários assuntos em discussão. O funcionamento do SAP, a reabertura da extensão de saúde de Frende, a retoma do funcionamento da Unidade Móvel de Saúde, reforço de verbas para as obras dos edifícios destinados aos cuidados de saúde de Santa Marinha, Eiriz, Ancede, Gestação e Teixeira. E o que nós queremos saber e os bainenses têm o direito de saber, é que após essa comunicação, o que é que se comprometeu o Sr. Ministro? O que é que o Sr. Ministro disse que se iria passar? Porque lançaram cá para fora, efetivamente, a notícia com estas questões todas, mas não disseram o que é que o Sr. Ministro disse. É claro que nós temos uma ideia, e não estivemos na reunião, mas temos uma ideia de que é que o Sr. Ministro respondeu, mas nós queríamos ouvir de viva voz, neste caso, do Sr. Vice-Presidente, que esteve na reunião, com o que é que o Sr. Ministro da Saúde se comprometeu e como é que vai resolver os problemas da área da saúde neste Conselho. Depois ainda, tivemos acesso à notícia sobre a finalização da negociação da aquisição por parte da autarquia da adega cooperativa de Baião, localizada no Gou.
e queríamos saber quais os motivos de finalização dessas negociações. Também queríamos saber quais foram efetivamente os valores que estavam em cima da mesa ou outras condições. E depois ainda também queríamos saber quais os valores gastos nos projetos de especialidade que, pelo que temos conhecimento, já tinham sido encomendados. E nós queríamos também fazer aqui uma referência. Este equipamento é, sem dúvida nenhuma, e o projeto que a Câmara de Baião, neste caso este Executivo, tinha para esse equipamento, é muito importante para o desenvolvimento económico do Conselho. É, sem dúvida, um bom projeto que a Câmara tinha em mente e que achamos que não pode, de qualquer maneira, ficar comprometido. Mas nós temos uma opinião sobre este assunto e porque é que não houve acordo. Depois, e que depois de esclarecidos, eventualmente podemos voltar a falar no assunto. Mas, sem dúvida nenhuma, que ficámos tristes de que este projeto e esta vontade que a Câmara tinha e este Executivo tinha sobre este assunto, sobre este equipamento, ficasse agora assim, de um momento para o outro, sem seguimento. Depois ainda, o CRO de Rezende. Sabemos que o Sr. Vice-Presidente fez esta semana uma visita, e porque vi, foi ontem ou anteontem que saiu a notícia, mas achamos que é uma obra que nos deve envergonhar. Não pelo que vai ser aquela obra, as funções, porque as funções são, sem dúvida nenhuma, muito importantes. Mas dado o tempo que demorou, as vezes que esteve parada e continua parada, e, portanto, sem dúvida nenhuma que esta obra está com 1 ano e 10 meses de atraso na sua finalização. E quando abrir, acho que já devíamos era estar a pensar em outro equipamento semelhante, agora localizado aqui em Baião, porque a quantidade de animais abandonados por todo o Conselho e que nós, inclusive, já alertámos aqui na reunião de Câmara, que continuam a aparecer e das queixas que vamos ouvindo são muitas. Portanto, é isso que queríamos falar. Depois, só aqui um desafio. Há agora não é bem um selo, mas há um grupo de câmaras municipais que se juntaram para fazer a rede de municípios com qualidade de vida. E que eu acho que a Câmara de Baião deveríamos entrar nessa rede, porque afinal somos, e se é importante, o destino sustentável, e pagamos o que pagamos para termos o selo, eu acho que era importante e fazia todo sentido percebermos se a qualidade de vida que os bainenses têm é efetivamente aquilo que nós pensamos ou se estaremos com melhor qualidade de vida que o que pensamos ou com menor. Nós temos a nossa opinião, mas há agora, e posso depois, se o entenderem, facultar as entidades que estão abertas a isso, há a rede de municípios com qualidade de vida, em que nós também deveríamos, e faço aqui o desafio à Câmara, a aderir a essa rede de municípios. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Penso que, pela ordem, que será agora o Sr. Vereador Henrique Ribeiro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Aproveito para cumprimentar os elementos da mesa, os colegas vereadores, os colaboradores aqui a dar assistência a esta reunião e a quem nos vai ouvir em casa dentro de dias. A minha inscrição é para dar nota de um evento muito rápido e que se prende com a classificação do município de Baião como município Eco 21, atribuído pela Associação Bandeira Azul. E, desta forma, congratular-nos por Baião ter recebido mais este galardão. Este programa da Associação Bandeira Azul é um programa que pretende avaliar a prestação dos municípios, reconhecendo como ecomunicípios os que demonstram a implementação de boas práticas, políticas e ações em torno de alguns temas considerados chaves como a educação ambiental para o desenvolvimento sustentável. A cerimónia desta entrega deste galardão ocorreu ontem, dia 7 de novembro, no grande auditório do Centro de Congressos Tagus Parque, em Oeiras, onde elementos da equipa do Green Team estiveram presentes para receber este galardão, ou seja, a bandeira verde Eco 21, relativamente ao ano 2023. Muito obrigado. É só. Obrigado, Sr. Vereador. Passava então a palavra ao Sr. Vereador José Lima.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, caros colegas. Boa tarde a todos quantos nos vão ouvir dentro de dias em suas casas, caros colaboradores do município. 2 ou 3 notas apenas, e começaria exatamente por parabenizar todas as empresas, tal como fez já a Sra. Vereadora Célia, que mais um ano, mais uma vez, novas, que entram, outras que saem, empresas do nosso município, que é assim que acontece pelo mundo fora e também no nosso país, também no nosso concelho. Portanto, parabenizá-las por PMEs Excelência e por PMEs Líderes. Portanto, parabéns a todos. Gostaria de dar a nota que na última reunião, a 25 de outubro, julgo que é, a Sra. Vereadora Célia colocou aqui uma questão que na altura não tive possibilidade de poder responder, porque faltava-me exatamente informação sobre a questão da FAPOMED, e que a Sra. Vereadora dizia, chegou ao nosso conhecimento de que uma das fábricas que funciona no nosso concelho, a FAPOMED, num curto espaço de tempo, pelo menos essa informação que vai correndo, irá encerrar o serviço aqui no nosso concelho e que se irá mudar para outro concelho. Gostaríamos de saber se tem conhecimento de facto e se corresponde à verdade. Na mesma hora que a Sra. Vereadora ditou exatamente isto, eu mandava uma mensagem ao administrador da empresa FAPOMED e colocava-lhe a seguinte questão. Está às 14h59 do dia 25 de 10. Boa tarde, Dr. Miguel Cunha. Estou agora a ser questionado, Câmara Municipal, de que a FAPOMED irá encerrar a sua unidade produtiva em Baião. Pode dizer-me alguma coisa? Passou o tempo e ele, efetivamente, não respondeu. Só após, ainda estávamos aqui nesta sala, tinha a resposta do Dr. Miguel Cunha a dizer-me o seguinte. Boas tardes, amigo José Lima. Notícias manifestamente infundadas. Vamos sim, e eventualmente, reduzir a utilização da área de escritório por dificuldades logísticas e de satisfação de recursos humanos. Portanto, completamente infundadas, é aquilo que diz o administrador da empresa, e dizer-lhes o seguinte, pronto, ainda bem que é assim, mas pior do que isso, é como é que pegamos nisto e depois voltamos exatamente a manifestar isto junto do público. E é isso que nós temos de ter cuidado com aquilo que afirmamos, com aquilo que dizemos, porque depois, através do Facebook, de Planear Futuro, né, do partido que vocês representam, dizem assim, Baião vai perdendo o pouco tecido empresarial. O Executivo Municipal tem revelado falta de capacidade para captar novos investimentos. O Executivo Municipal tem revelado falta de capacidade para manter investimentos empresariais. Portanto, temos de ter algum cuidado com aquilo que fazemos, porque não podemos atirar com coisas para o ar e depois levar exatamente com coisas dessas. Ainda bem. Portanto, tem aqui a resposta, posso passá-la a qualquer altura, e é público, aquilo que estou exatamente aqui a dizer. Portanto, são as palavras do administrador da empresa, Dr. Miguel Cunha, que me diz exatamente isto. Amigo José Lima, notícias manifestamente infundadas. Relativamente a outros assuntos que foram aqui colocados, eu deixaria exatamente a situação da DEC cooperativa, eu deixaria exatamente isso ali com o Sr. Presidente, e depois, se for necessário exatamente alguma explicação, eu estarei aqui disponível exatamente nesse sentido, assim como também poderia dizer o mesmo relativamente à aquisição do Centro Cívico de Santa Marinha dos Gés. Portanto, deixarei com o Sr. Presidente, se entretanto tiver a necessidade que eu faça alguma explicação adjacente a isto, estarei disponível, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, antes mesmo também depois de fazer aqui uma outra consideração àquilo que foram as questões colocadas e as observações feitas, permitam-me, até na qualidade também enquanto vereador desta Câmara, de sinalizar aqui uma outra iniciativa que foram relacionadas ou com os meus pelouros, ou uma delas também tinha aqui que já foi abordada enquanto fiz representação do município, neste caso por indisponibilidade do Sr. Vereador Henrique Ribeiro, naquilo que foi a visita ao CRO, e é uma questão que também já foi colocada e que eu também já traria aqui para transmitir.
Essencialmente porque aquilo que foi a minha visita e que foi a primeira visita que fiz àquele espaço, agradou-me muito a forma como ele está concebido e aquilo que será a resposta. Eu próprio, naquele momento, também fiz essa observação que era uma obra que se calhar já poderia estar em funcionamento, em partilha de opinião com os colegas que estavam do município de Rezende, mas acima de tudo aquilo que mais me agradou e que acho que também devemos valorizar é a forma como o espaço vai ficar devidamente equipado para essa resposta àquilo que também é a proteção animal. Todos nós reconhecemos que tem havido algum atraso nesta obra. O Sr. Vereador Paulo Portela já fez questão até de dizer o número de meses em que existe atraso, concordando com isso, porque também não há que... porque essa informação é toda ela real, não pomos isso em causa, mas acho que também vendo isto pelo lado positivo, que é o facto de estarmos a chegar agora ao final da obra. Aquilo que eu fui fazer foi a última visita técnica por parte também da CCDRN, para poderem realmente colocar aquele espaço em funcionamento, e agora com o diálogo com a Câmara de Rezende, encontrar aqui o que já tem vindo a ser feito. Não esperamos por esta hora, mas oxalá a curto prazo possa aquele espaço entrar em funcionamento. Depois também uma outra referência é uma situação que deliberámos aqui na última reunião de Câmara, que se prendeu com a disponibilização de 2 viaturas ao nosso movimento associativo, e transmitir aqui também aos seus vereadores que aquilo que foi a nossa decisão da última reunião, nomeadamente em deliberar a cedência dessas viaturas, que as mesmas já foram entregues às 2 associações e que já é da responsabilidade delas todo aquilo que é o seu manuseamento dessas 2 viaturas. E depois também uma observação àquilo que foi a nossa participação e a nossa presença, uma vez mais, em Cormeia, fruto da disseminação existente entre estes 2 municípios, e o nível de satisfação dos nossos alunos da Universidade Sénior. E ao falar nessa iniciativa e nessa viagem, acima de tudo porque não tenho o estado presente, mas tendo a oportunidade já de dialogar com a Sra. Vereadora, acho que também devemos transmitir aqui neste órgão e depois a quem nos ouve em casa a forma como realmente o município de Cormeia nos recebeu, como acolheu todos os alunos e como acolheu todos os colaboradores deste município, e que demonstra que realmente esta germinação está para perdurar e que oxalá seja possível manter este tipo de parcerias. Sabemos que também já temos a nossa participação agora no mercado de Natal em Cormeia, paralelamente àquilo que possa ser também a nossa dinamização do Natal aqui no nosso concelho, também deixar essa informação, que teremos essa representação em Cormeia, aproveitando aquilo que também são as atividades natalícias daquele município, e na pessoa do seu Presidente agradecer aqui publicamente a forma como trataram os nossos alunos da Universidade Sénior de Baião. Depois, já relativamente àquilo que foram uma outra consideração feita pelos seus vereadores e uma outra questão, às quais eu acho que estou preparado para conseguir dar alguma informação àquilo que foram as questões levantadas. Desde logo pela Sra. Vereadora Célia Azevedo, daquilo que foram questões e que eu fui percebendo, há aqui esta situação então da Estrada Nacional 304-13, e aqui falámos aquilo que foi a derrocada ocorrida nas últimas, há cerca de 15 dias, salvo erro, mas que levou à derrocada de parte da estrada. Aquilo que eu ainda estava agora a tentar confirmar, que em princípio, ainda hoje, aquilo que é o acesso pedonal e que irá permitir os cidadãos deslocar-se de um lado para o outro, ainda hoje ficará finalizado com a intervenção também e com o apoio da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e a circulação pedonal será restabelecida hoje. Em relação àquilo que pode ser a intervenção no piso e a circulação automóvel, o que nós, desde a primeira hora da ocorrência, sinalizamos foi como uma obra de prioridade e de urgência, no sentido de restabelecer a circulação. A obra foi dada como
uma situação urgente, repetindo aquilo que estava a dizer, e de certa forma vai permitir que o procedimento de contratação seja mais célere. Os procedimentos estão já a ser feitos pelos nossos serviços e esperamos a curto prazo poder realmente pôr a obra a concurso para dentro das possibilidades também depois dos prazos que venham a ser terminados de execução, quanto antes podermos restabelecer a circulação automóvel. A circulação pedonal ficará, como eu dizia, reposta ainda no dia de hoje. Depois, outra questão colocada que tinha a ver com a aquisição do terreno do Centro Cívico de Santa Marinha do Zezer. Aquilo que eu posso adiantar e que eu faço com todo o agrado, até porque na ausência do Sr. Presidente fui eu próprio que tive a oportunidade na segunda-feira de assinar essa escritura da aquisição desse terreno. Depois, uma outra questão mais pormenorizada e como foi publicidade também pelo município, quem teve a oportunidade de acompanhar essas negociações foi o Sr. Vereador José Lima. Eu depois também lhe irei passar a palavra se ele tiver alguma questão que queira acrescentar àquilo que eu vou dizer, mas acima de tudo, e como eu dizia, estando eu no ato da escritura, aquilo que me agrada e que vejo com bons olhos, e acho que devemos todos estar agradados com essa situação, é o facto de finalmente podermos dizer que aquele espaço realmente até agora era de usufruto da comunidade e agora é património do município, que será na mesma de usufruto de toda a comunidade, mas passa a ser um espaço que o município adquiriu. A escritura foi feita na passada segunda-feira, o valor da aquisição foi de 380 mil euros. Essa é a informação que eu tenho, porque, como dizia, estive presente no ato da escritura e a meu ver, vem realmente ao encontro de muito daquilo que era a vontade dos azerenses e, se calhar, de todos os executores políticos que foram ao longo destes anos falando sobre este assunto, porque desde 2008, 2009, que era uma situação que foi possível na altura, daquilo que tive o cuidado também de trocar uma outra opinião com quem está cá há mais tempo, era um assunto que vinha sendo falado em todos os mandatos, em todos os anos, a possibilidade da aquisição daquele terreno. Havia sempre essa vontade por parte do município e esses contactos foram feitos ao longo dos anos na tentativa de assegurar aquele imóvel para o município e finalmente foi possível e acho que é isso que nos devemos valorizar e que devemos orgulhar todos enquanto membros do Executivo que nesta passada segunda-feira foi possível fazer essa aquisição desse terreno e por si só solucionar um problema que poderia não ser problema, porque durante este tempo sempre se conseguiu utilizar, não houve qualquer situação de desagrado, nem por parte dos utilizadores, nem por parte dos proprietários. Aquilo que era o contrato existente foi sempre resolvido de forma tranquila. E, acima de tudo, o que eu acho é que devemos realmente enaltecer esta ação e felicitar-nos porque realmente foi possível trazer para nós e para a nossa jurisdição aquele terreno. Mas, como eu dizia, depois também, entretanto, passarei a palavra sobre a José Lima para nos dar aqui mais alguma informação sobre este assunto, porque pode haver situações que ele, como foi acompanhando ao longo de vários meses esta negociação, pode também nos dar alguma opinião. Depois, a outra questão colocada pela senhora vereadora, eu fiz aqui um pequeno apontamento, penso que relativamente à questão que terá sido colocada na Assembleia de Freguesia do Gove, por a existência de uma casa de acolhimento para idosos em Gozende. Pronto, é assim, aqui é que eu posso falar sobre este assunto, e é um dos assuntos que está comigo, porque chegou através do Plano de Ação Social. Foi-me solicitado um atendimento na semana passada. Felizmente houve a oportunidade de atender duas munícipes que trouxeram até mim uma preocupação que se prendia com o facto de terem um espaço com disponibilidade para albergar idosos e que teriam interesse em poder utilizar o espaço e dar apoio a cidadãos com mais idade, no sentido de lhes dar algum conforto e algum acompanhamento naquilo que é o isolamento e o facto de estarem mais sozinhos. E colocava uma questão se eu estava a par de algum tipo de licenciamento ou daquilo que poderia ser feito.
Aquilo que eu transmiti às duas munícipes é que, na realidade, para mim estava a ser uma situação nova, que naquilo que era o meu entendimento e que iria prontamente também falar com os serviços, poderia haver aqui duas dimensões, aquilo que seria o licenciamento de um espaço e que, a priori, teria que ser tramitado aqui a nível do município naquilo que é o licenciamento daquele espaço para aquela finalidade, mas paralelamente a isso, que também havia aqui uma dimensão daquilo que é a segurança social e do apoio aos nossos cidadãos para que elas vissem junto da segurança social aquilo que teriam que fazer para realmente poderem ter aquela resposta. As senhoras demonstraram realmente falta de conhecimento naquilo que é o trâmite destas situações. Deram-me conta que já tinham solicitado à Segurança Social uma audiência para também, junto deles, perceber como é que isto funcionava, e aquilo que eu lhes disse foi que, então, dentro do que é os nossos serviços, estando a ter conhecimento, queria providenciar um atendimento com os serviços de urbanismo para perceberem o licenciamento e aquilo que tinham que apresentar perante a Câmara, e que, enquanto vereador do Pelouro, também junto da Segurança Social, que ia tentar junto da Segurança Social haver a possibilidade de anteciparem o atendimento, uma vez que as senhoras estavam com alguma urgência em serem atendidas pela Segurança Social. Essa foi a informação que foi transmitida aos serviços, e agora os serviços ou estarão já agendados atendimentos aqui no nosso serviço, e penso que também já possa ter sido enviado à Segurança Social aquilo que é a pretensão das munícipes, atendendo que elas têm tido dificuldade em marcar esse atendimento. Na sequência também desse atendimento, da própria Segurança Social também fez chegar ao município uma informação relativamente ao conhecimento que teríamos ou não do funcionamento dessa unidade de acolhimento, e os serviços também estão a dar precisamente esta informação à Segurança Social, que se prende com o atendimento que me foi solicitado e onde as pessoas vieram demonstrar essa vontade, essa necessidade e, acima de tudo, pedirem auxílio porque estarão dispostas a ter essa resposta, mas também não querem de forma alguma estar aqui a cometer alguma ação que seja ilegal e que vá fora daquilo que é a legislação portuguesa. Aquilo que eu lhes transmiti foi que estas situações devem ser sempre acauteladas e com toda a antecedência devem ser tratadas, sendo certo que aquilo que me chegou sobre essa resposta foi precisamente isso, na sequência de um atendimento que me foi solicitado por duas senhoras que estarão com essa intenção, ou já estará em funcionamento, ou em entrar em funcionamento a curto prazo. Depois, a Sra. Vereadora Anabela Cardoso, só aproveitar não para fazer alguma observação, mas essencialmente para apelar a todos aqueles que nos vão ver lá em casa para realmente participarem, mais uma vez. Acho que nunca é demais, todos os vereadores têm feito isso, e o Sr. Presidente, quando tem estado cá, também o faz, que é dizer à nossa população para comparecer nos eventos, porque se nós os criamos é precisamente para ter público e dentro daquilo que foi os eventos sinalizados, para comparecerem em massa. Depois, relativamente à intervenção do Sr. Vereador Paulo Portela, realmente o facto de ter estado duas reuniões ausente, quando vai dizendo que temos que aturar, nós cá estaremos para isso, com todo o gosto, como tem sido até agora. Nós cá estaremos também para aturar o Sr. Vereador e ele para nos aturar a nós, porque faz parte, fomos eleitos para estas funções, temos que nos ir aturando uns aos outros. Depois, a carta para o Governo. Ainda bem que fala nela, porque é importante referenciar isso. Não estando ela esquecida, houve aqui foi um cuidado. Fruto da ausência do Sr. Vereador, não se ter dado passo nenhum na comunicação, porque aquilo que está aqui já preparado e que já estava nas últimas reuniões é o voto de congratulação, mas que, por aquilo que é a redação do texto, tenho aqui a observação para todos nós assinarmos esse documento. Pronto, na realidade, ele poderia até ter sido assinado pela colega que o substituiu, mas achámos nós de bom tom, assim como acho hoje, e por isso não o vou pôr à disponibilização de nenhum dos vereadores para assinar, porque entendo que se esperarmos até agora, também devemos esperar pela próxima reunião, pelo menos até estar o Sr. Presidente aqui presente na reunião,
porque acho que faz todo sentido que vá assinada por todos aqueles que estavam no momento em que decidimos este voto de congratulação. As últimas notícias de ontem poderão dizer-nos que se já tivesse sido era mais fácil, porque houve a situação que todos nós sabemos, mas acho que aquilo que nos compete a nós, que é transmitir aquilo que era um pensamento daquele momento, que o devemos fazer na mesma. Portanto, o documento está aqui, como esteve nas últimas duas reuniões. O que eu peço a todos, e sendo eu só o único responsável desta reunião até à próxima, por não pôr à disponibilização dos colegas vereadores para assinar, aquilo que tenho hoje para informar em relação a isto é mesmo que não vou entregar, porque vou aguardar que venha o Sr. Presidente. Sendo certo que também, como é óbvio, nas últimas duas reuniões, facilmente perceberão que com esta informação de esperarmos que viesse o Sr. Paulo Portela também é de decisão unânime, e o Sr. Presidente também partilharia dessa opinião. Depois, relativamente àquilo que é o período de Natal, as festividades, o Conselho e aquilo que pode ser feito, cá estaremos também para fazer a nossa parte. O que tinha aqui para adiantar, já fui falando há bocado quando falei da visita dos nossos alunos da Universidade de Sena na Cormeia, era dar nota que realmente este ano o município também estará representado no mercado de Natal em Cormeia. Depois, penso que, pelo que fui anotando, e depois se às vezes faltar alguma coisa, agradecia que o Sr. Vereador me pudesse colocar essa questão. A visita e a reunião com o Sr. Ministro da Saúde. Pronto, na realidade, aquilo que diz a nossa nota de imprensa é precisamente aquilo que foram os assuntos que nós levamos até ao Sr. Ministro. Assuntos já várias vezes aqui falados, já várias vezes demonstrado aquilo que são as nossas preocupações à população, desde logo o Serviço de Atendimento Permanente, a reabertura da extensão de saúde de Frende, a retoma da Unidade Móvel de Saúde e as próprias obras nos edifícios, nas extensões de saúde do Conselho. Pronto, naquilo que foi a reunião de trabalho tida com o Sr. Ministro, e o que a nota, salvo erro, que a nota de imprensa fala nisso, aquilo que nós pudemos trazer e que trouxemos de compromisso, digamos assim, e de abertura por parte do Sr. Ministro, aquilo que ele nos pôde adiantar e que tinha para poder validar junto de nós, era que, na realidade, aquilo que foi a nossa pretensão, que o valor que estava determinado quando da transferência de competências, em termos de manutenção dos edifícios, e depois o valor que nos queriam atribuir para fazer a intervenção nas 4 extensões de saúde, Santa Marinha, Eiris, Teixeira e Estaçô, fruto da nossa discordância do valor que nos queriam impor para reabilitar as 4 extensões de saúde, nós, no diálogo que também tem sido aqui transmitido, conseguimos que aquele valor que estava previsto, 428.500 euros, para 4 extensões, fosse só alocado a 2 delas, nomeadamente Eiris e Santa Marinha do Zezer. E, mesmo para essas 2 extensões, o valor que nos era atribuído não satisfazia na sua plenitude o valor do que tínhamos orçamentado para a reparação desses 2 edifícios. Sendo certo que também foi possível, junto da ARS Norte, na altura, com quem fizemos essa negociação, retirar desta linha de financiamento e deste aviso de financiamento de fundos comunitários as 2 extensões de Teixeira e de Estaçô, ficando essas com abertura para poderem candidatar-se a uma outra candidatura que venha a ser aberta no futuro. Portanto, nós conseguimos que aqueles 428.000 euros que estavam atribuídos para 4 extensões de saúde ficassem só alocados a 2 delas. Como eu estava a dizer, já para essa execução dessas 2 reabilitações o valor não era suficiente e nós temos vindo a protelar também junto do Ministério, e neste caso também junto do Sr. Ministro, para a necessidade que tínhamos em que houvesse alguma forma de nos dar algum apoio para o valor que nós tínhamos que ir suportar para a intervenção final nessas 2 intervenções. E o que trouxemos pelo menos de agrado dessa reunião com o Sr. Ministro, é que
naquilo que será o valor que vamos executar na extensão de saúde da Iris e de Santa Marinha do Zezer, ele demonstrou abertura e foi-nos dando nota que iria ser possível refazer o valor que estava atribuído, 428.500 euros, e a priori ser contemplado os 660 mil euros, que é o valor que nós temos orçamentado, sendo certo que são duas obras que também já foram a concurso público, estando agora em fase de conclusão do relatório para posterior adjudicação. Isto foi o que trouxemos de positivo e que nos agradou, que é a possibilidade de realmente o Ministério nos vir a apoiar na diferença que existia para a recuperação daqueles dois edifícios. Relativamente às outras situações, a situação de serviço de atendimento permanente é aquilo que nós temos vindo a assistir ao longo destes últimos dias, últimos meses. Da vontade do Sr. Ministro era que realmente não houvesse ausência de médicos, não houvesse falta de médicos, mas naquele momento estavam também eles em fase de negociação com os médicos, e daquilo que viesse a ser agora as decisões, ele disponibilizou-se para, com todas as ferramentas que tivesse ao seu dispor, em refazer e poder ver a possibilidade de realmente o serviço de atendimento permanente funcionar na sua plenitude, sendo certo que as ausências que se vinham a verificar e que se podem continuar a verificar prende-se exclusivamente com a ausência de médicos, não com o espaço, não com os assistentes operacionais, não com a enfermagem, mas sim com aquilo que é uma discussão, digamos assim, entre a classe médica e aquilo que são as suas reivindicações e a forma que possam vir a ser aceitos ou não. Mas da parte do Sr. Ministro, mediante o que viesse a ser a realidade e as horas que os médicos possam vir a fazer, a forma como vão ser remunerados ou não, aquilo que ele nunca nos disse foi que o serviço seria para encerrar, antes pelo contrário, havendo disponibilidade de médicos, o serviço seria para manter. Relativamente à à extensão de saúde de Frende, ela não reabre precisamente por isso, pela falta de médicos e de especialistas que possam ir lá dar esse acompanhamento na análise e no cuidado médico, porque na outra vertente está ela toda assegurada, porque é um edifício também da Junta de Freguesia, que até à data continua a ter o edifício disponível. E foi isso que também dissemos ao Sr. Ministro. A própria Junta de Freguesia está a ter esse cuidado em não ocupar o espaço com mais nenhuma resposta, porque até à data ninguém nos deu informação que a reabertura do espaço que não seria para ser feita. Aquilo que estava estipulado, ele encerrou devido ao Covid. O que é certo é que até à data ainda ninguém nos comunicou nem a intenção de fechar em definitivo, e aquilo que continua a estar em cima da mesa é mesmo a reabertura do espaço, e foi nesse sentido que nós também nos dirigimos ao Sr. Ministro. A Unidade Móvel de Saúde, pronto, voltámos a dar conta ao Sr. Ministro que da nossa parte está tudo feito. Eu também já falei aqui nisso numa reunião, que é o facto de nós já termos feito 2 intervenções na própria viatura, porque íamos tendo sinais que seria para retomar a curto prazo, e na realidade nunca se veio a efetivar essa vontade. Sendo certo que também já recentemente, e não com o Sr. Ministro, mas sim com o próprio ACES, houve uma reunião de trabalho sobre essa resposta que é prestada às nossas comunidades, e pela parte do ACES poderá haver ali alguma inovação de alguns serviços a implementar na Unidade Móvel de Saúde. Aquilo que foi a minha percepção da reunião e que transmiti foi que, estamos, como é óbvio, dispostos a colocar lá mais serviços, mas fiquei com a percepção que poderia um ou outro serviço que era feito anteriormente e que foram dando conta que se calhar não iríamos ter esses serviços, e, a nosso ver, fará sentido realmente inovar e meter outros serviços, mas também não perder aqueles que as nossas populações tanto vão reivindicando. Foi isso que também fomos transmitir ao Sr. Ministro, dando-lhe conta, como eu dizia, que da nossa parte o que é a viatura, o que é o motorista, o que é a pessoa que vai acompanhar, está apta, desde sempre esteve, mas agora no último ano fizemos
essas melhorias isto é, fizemos aquilo que tínhamos que fazer, que era pôr os equipamentos disponíveis caso houvesse decisão de pôr em funcionamento a unidade móvel de saúde. Depois, relativamente à negociação da adega cooperativa, o que é que eu acho? E depois também é um assunto que foi todo ele acompanhado pelo Sr. Vereador José Lima, e que também lhe irei passar essa informação. E até porque há aqui uma questão que também é colocada, que daquilo que são os valores ou outras condições que possam ter sido colocadas e o facto de não ter havido acordo. Eu, do que conheço e do que vi e do que penso que da Câmara que foi publicitada, eu, contrariamente ao Sr. Vereador, não queria estar a dizer que será um assunto encerrado e que percebermos porque é que não se finalizou. Eu vejo isto de outra forma. Eu, pelo que fui percebendo, não só da nota de imprensa da Câmara e mesmo por aquilo que também foi a notícia do Sr. Presidente da ADEGA, eu muito sinceramente ainda acredito que isto vai ser possível chegar aqui a um entendimento. E estando agora aqui a ter a oportunidade de falar sobre o assunto, apelar mais uma vez também àquilo que é os órgãos sociais da ADEGA, aquilo que são os seus cooperantes, os seus sócios, porque eu acho que aqui está mais que identificado que realmente da parte do município há uma vontade enorme em não deixar que aquele edifício continue assim desocupado, um bocadinho abandonado. E eu gostava muito de não estarmos já aqui a falar numa coisa que correu mal e que não foi possível. E pronto, pensando positivo, que acho que também é importante e não sendo pessimista, eu gostava era de apelarmos todos, sem estarmos agora aqui a criar grandes ondas e se calhar grandes dúvidas naquilo que possam ser as vontades. Acho que ainda estamos em fase de podermos chegar aqui a um entendimento e realmente conseguirmos executar naquele espaço aquilo que era a nossa vontade. E a nossa vontade era realmente criar ali um espaço que permitisse aquilo que é a valorização também do setor e da própria agricultura e ao mesmo tempo também ir de encontro à vontade dos cooperantes e de todos aqueles que foram construindo aquele património e que sempre estiveram presentes na vida da adega cooperativa. Portanto, não querendo com isto de forma alguma também depois condicionar o que o Sr. Vereador possa ter a dizer sobre isto, eu acho que nós nesta fase devíamos todos, e junto dos vários contactos que temos, sensibilizar se calhar a direção, a possibilidade de ir à Assembleia da própria adega cooperativa, ver a abertura que ficou também por parte do município, que também foi isso que foi dito, que ainda estamos abertos a negociar, porque a finalidade daquele espaço acho que é o que nos tem que nos preocupar a todos. E quando nós sabemos de antemão que aquilo é um projeto que vai permitir aos atuais cooperantes, a todos aqueles que sempre utilizaram aquele espaço para a possibilidade do pouco ou do muito que fazem na agricultura, depois colocar aquilo no mercado e serem agentes ativos para aquilo que essencialmente era a produção do vinho, mas era dos poucos sítios onde se estavam a associar os cooperantes e os nossos agricultores. Portanto, eu acho que ainda devemos continuar a fazer um esforço, todos nós, sensibilizando, se calhar, alguns conhecidos que façam parte do órgão, que sejam cooperantes, que até possam ter lá algumas situações pendentes e que também possam ser resolvidas, porque a ideia e a vontade da Câmara não é ficar com aquele património para nós. Eu posso, pelo menos, é aquilo que é a minha percepção e tenho que ser responsável por aquilo que estou a dizer. Mas é esta a minha interpretação desde que cá estou e desde que fui ouvindo algumas reuniões sobre este assunto. A vontade é mesmo permitir que aquele espaço seja requalificado e permitir que aquele espaço continue a ser usufruído por aqueles que até à data o vinham a fazer, criando-lhes novas ferramentas, novas funcionalidades e permitindo a todos aqueles que utilizavam continuar a utilizar. Nós não temos a vontade não é adquirir o espaço e colocar aquilo num outro tipo de resposta para a população, antes pelo contrário,
o que disputou todo este procedimento, e recordo que isto já é uma fase de negociações antigas, do pouco e do cuidado que tive em perceber. Houve até uma fase em que foi feito um contrato ou havia uma posição da Câmara que tinha um direito de superfície sobre aquele espaço. E já na altura também era precisamente no sentido de ser um espaço que depois os atuais utilizadores poderiam continuar, inclusive, a poder ficar a utilizar aquele espaço. Portanto, eu acho que sim, é uma situação que tem que ser falada, compreendo que o Sr. Vereador também fale nela, mas acima de tudo nesta fase, e pedindo isso, não querendo com isto inibir a opinião e a vontade de cada um, mas acho que nesta fase ainda devemos todos acreditar que vai ser possível, porque na realidade é um espaço que será para devolver novamente aos atuais sócios e àqueles que utilizavam aquele espaço. E não querendo estar aqui sempre a repetir, mas apelava muito a essa vontade de todos continuarmos a acreditar que é possível e sensibilizar cada um dos nossos conhecidos para aquilo que possa ser o desfecho desta negociação. Depois, relativamente àquilo que será o desafio das redes municipais com qualidade de vida, eu também não quero estar a cometer nenhum erro. Não sei se a Sra. Vereadora Anabela me poderá ajudar nisso. Lembrei-me agora da Sra. Vereadora, porque por norma também vai acompanhando estas situações. Eu creio que nós já teremos algum tipo de contacto, ou já estaremos envolvidos nesta possibilidade das redes dos municípios com qualidade de vida. Até porque também é fácil de perceber, nós desde o momento em que temos a certificação de destino turístico sustentável, também somos procurados por outros municípios, somos procurados por outros parceiros, porque realmente a medalha que nós já conseguimos também permite destacar-nos, e quando depois aparecem estas novas oportunidades de constituir diferentes tipos de grupos de trabalho, o município de Baião, por norma, é sempre chamado. É bom sinal, porque também reconhecem-nos algumas qualidades, mas, como digo, recordo-me de já ter tramitado alguma documentação onde me apercebi que realmente o nosso município também, se não faz parte integrante já desta rede de municípios, mas que terá alguma informação que depois os serviços também possam ter esse cuidado de perceber e fazer chegar ao Sr. Vereador. Pronto, assim sendo, das outras intervenções também do Sr. Vereador Henrique e do Sr. Vereador José Lima, não tenho nada a acrescentar. Penso que naquilo que é este período da ordem do dia, permitam-me só, porque já sugeri isso, se o Sr. Vereador José Lima puder dar aqui uma outra informação relativamente àquilo que foram os dois assuntos levantados, nomeadamente a aquisição do terreno em Santa Marinha de Zezer e aquilo que é a possível negociação e aquilo que já foi feito em relação à aquisição do edifício da Adega do Gobo. Muito bem, Sr. Presidente. Então, e relativamente ao Centro Cívico de Santa Marinha de Zezer. Portanto, este foi um período longo. Estamos aqui a falar de um ano de negociações, quase. Melhor, não é um ano de negociações, estamos a falar de um ano entre o início da negociação até ao culminar com a assinatura da compra. Queria deixar também aqui uma nota muito clara à doutora Maria José Pires Lima, portanto, proprietária e esposa do Sr. Engenheiro Carlos Maria, que com toda a cordialidade, portanto, foi possível levar a bom porto exatamente esta negociação. Não foi fácil, como poderei dizer, portanto, algumas deslocações, concretamente a Lisboa, outras nas Casas Novas, outras na Câmara Municipal, mas chegámos efetivamente a um final que, como diz a reportagem que hoje a nossa comunicação coloca nas redes sociais, diz que é um dia feliz para Baião. E é efetivamente. E é efetivamente porquê? Em 2008 iniciávamos nós exatamente as negociações com os proprietários das Casas Novas de Santa Marinha do Zezer, a cedência do espaço, e já na altura nós queríamos adquirir exatamente este espaço para o Centro Cívico de Santa Marinha do Zezer. Quem se recorda claramente do que era aquele espaço e olha para ele hoje, ou olha para ele há 10 anos atrás, vê claramente um espaço digno, um espaço de fruição, um espaço em que os zezerenses, os baionenses e a quem nos visita,
chega a Santa Maria de José ali um espaço digno de receber. Não foi possível, efetivamente, na altura, em 2008, que o engenheiro Carlos Maria Coutinho vendesse, que era essa a pretensão da Câmara na altura, vendesse o espaço à Câmara Municipal. No entanto, foi possível fazer um protocolo de constituição de direito de superfície e utilização de domínio para o município. Já na altura, o PSD, em sede de Câmara, votou favorável exatamente a esta decisão da Câmara Municipal, portanto, com todos os votos a favor, portanto, também dos vereadores do Partido Social Democrata, mas já nessa altura, ou nessa altura também, portanto, isto foi em 9 de 4 de 2008, o PSD vereadores votam favoravelmente, mas em 28 de 4 a Assembleia põe várias reticências exatamente nisto e vota, abstiveram-se no que diz respeito a este negócio de direito de superfície entre a Câmara Municipal e o engenheiro Carlos Maria, proprietário do terreno. E o que estava em causa claramente, e que eu transcrevo aqui, portanto, os seus vereadores diziam, portanto, numa declaração conjunta: não salvaguarda os interesses nem os direitos das futuras gerações dos cesarenses em particular e dos baionenses em geral. Eu já cá andava, já estava por aqui, sentado numa destas cadeiras, lembro perfeitamente tão bem disto, e acho que foi realmente algo que nos teve que incomodar a todos, que nos teve que colocar a todos de sobreaviso, de prevenção, pensar sobre o assunto, porque há dinheiro público investido. E nunca deixámos exatamente de manter esta ligação com os proprietários no sentido de adquirir o terreno. Foi um bom negócio que foi feito na altura, indiscutivelmente. Portanto, estivemos lá 15 anos a custo zero. Portanto, o protocolo foi feito por 20 anos, portanto, temos mais 5 pela frente, ou teríamos mais 5 pela frente com direito de superfície. Foi fechado aqui esse ciclo, portanto foram 15 anos a custo zero. E foram 15 anos em que nós tínhamos uma obrigação na altura de fazer obras no Centro Cívico no período seguinte de 2 anos, foram efetuadas. Teve um custo muito inferior àquilo que teria hoje, naturalmente, né? Até por toda a forma como isto evoluiu. Portanto, um excelente negócio feito na altura pela Câmara Municipal em 2008, e eu diria um excelente negócio e uma boa razão para os baionenses estarem satisfeitos e nós, Câmara Municipal, estarmos satisfeitos com o fecho desta negociação. Portanto, obrigado a todos que apoiaram, porque isto não é um trabalho meu e isto não é nada meu, isto é das minhas obrigações, mas o apoio aqui do meu colega aqui ao lado, do Presidente da Junta, da Câmara Municipal, todos que deram exatamente esta liberdade de poder fazer. Quero também dar-lhes nota que os valores que nos foram colocados há um ano atrás eram muito, mas muito superiores àquilo que foi o valor exatamente da aquisição do terreno. Bom, relativamente à ADE Cooperativa de Baião. A ADE Cooperativa de Baião, e eu diria que de todos que estamos aqui nesta sala, alguns têm conhecimento exatamente do início deste projeto, do início desta negociação, de tudo como é que isto surge. Estou a falar aqui concretamente aqui do Henrique, a Anabela ainda por aqui não andaria, mas o Dr. Azeredo e outras pessoas, portanto, que já acompanhavam a Câmara Municipal, da qual também já fazia parte. Em 2014, eu lançava um desafio à Câmara Municipal, eu como vereador, sobre aquilo que era o setor primário no Concelho de Baião. E sempre, portanto, ligado a estas coisas, quem tem pode mexer com elas, e o caso concreto da Associação Empresarial, na altura, o Presidente da Associação Empresarial, o João Paulo Portela, portanto, hoje vereador desta Câmara também, e com quem partilhei esta ideia também já formulada, portanto, aqui na Câmara Municipal. Tivemos algumas reuniões nesse sentido com investidores de Baião, e as coisas desenvolveram claramente de forma
diferente daquilo que era o primeiro pensamento. Quando na altura pensava nisto como uma organização de produtores para Baião, na vária vertente de todo o setor primário, a determinada altura isto começa exatamente a ganhar outros contornos e entra efetivamente aqui aquele que é o espaço que nós identificámos já na altura, como o espaço ideal para que esta organização de produtores pudesse funcionar a nível de Conselho. Na altura, única e simplesmente para o Conselho de Baião. Identificou-se o espaço, e neste caso concreto a ADEC Cooperativa de Baião. A ADEC Cooperativa de Baião estava com uma administração e com uma direção e assembleia ali, nem para cá nem para lá. Há uma nova direção, da qual ainda hoje são os dirigentes da mesma, e um novo impulso exatamente para este projeto de organização de produtores. Desenvolveu-se o projeto, pensou-se nele, faltava financiamento para pôr isto em prática. E em 2020, depois de muitos avanços e muitos retornos, anda para a frente, anda para trás, como é que isto se poderia consolidar, a forma como nós podíamos ter o espaço da adega e poder investir nele. Daí temos que, em determinada altura, haver aqui um direito de superfície do espaço a favor da Câmara Municipal para que a Câmara Municipal pudesse investir exatamente no espaço. Tudo isto foi feito, tudo isto foi tratado e, em determinada altura, quando isto está tudo pronto, a legislação diz que não é possível apoiar tendo um privado a operar dentro do espaço, que para nós não era problema nenhum, aliás, isso ficou desde sempre bem definido. Portanto, em todas as conversações com a direção da ADEC Cooperativa e com o privado, em concreto, de que era uma mais-valia, por sinal, e que será no futuro, com certeza, portanto, uma mais-valia para todo esse setor, portanto, um operador exatamente na área da vitivinicultura. Tudo estava preparado, mas a verdade é que, dessa forma, não havia financiamento. Colocamos exatamente esta situação à direção da cooperativa. É lógico, tudo bem, pronto, que o privado que ali estava, que tinha investimentos lá feitos, que quisesse ser ressarcido exatamente do investimento. Tudo foi pensado, tudo foi visto. A verdade é que o privado não aceitou os valores que a Inova Baião, portanto, a detentora da nova entidade da ADEC Cooperativa, lhe apresentou, dando conta que, portanto, não eram satisfatórios para aquilo que ele pretendia. São outras coisas, são contas do outro Rosário. A verdade é que nós, Câmara Municipal, sempre estivemos ali disponíveis para fazer o investimento que fosse necessário para que tornar o espaço da ADEC Cooperativa num centro que viesse a abranger todo o setor primário, não única e simplesmente o setor vitivinícola. Em 2020 apresentamos o projeto à Ministra da Agricultura, que viu com muitos bons olhos exatamente o projeto. Eu quero dizer que o projeto foi replicado noutros locais deste país. Nós não conseguimos avançar porque não tivemos o espaço. Mas não baixámos os braços, naturalmente, pronto, e fomos à procura de financiamento e fomos ver outras formas de fazer. E a forma de fazer, única e simplesmente, é esta. Portanto, o espaço tem que estar livre de donos para a Câmara Municipal poder investir. E então chegamos aqui a esta conclusão. Portanto, já no final de 2022, numa reunião conjunta com a ADEC Cooperativa, com a direção da Inova Baião, portanto, a Inova Baião, a ADEC Cooperativa, portanto, entenda-se a mesma coisa, digamos assim, fizemos-lhe ver, juntamente com a comunidade intermunicipal, de que a única forma de podermos investir e termos dinheiro disponível para este sentido era estar exatamente livre de donos. Não foi possível a negociação com o privado, então cai aí a situação do direito de superfície. Portanto, para nós não tinha interesse nenhum, o direito de superfície era única simplesmente para esse sentido. Mas a verdade é que nós tínhamos exatamente já isto bem previsto e bem tratado dentro da comunidade intermunicipal. Nós avançámos com um projeto, já em 2020, o projeto de arquitetura, portanto, está feito, portanto, que era um dos nossos compromissos, nosso, Câmara Municipal, para com a Inova Baião, portanto, fazer o projeto para o edifício e o projeto de especialidades. Projeto de especialidades que não avançou.
Portanto, e já agora também aqui a resposta ao Sr. Vereador Paulo Portela, quando pergunta qual é o valor do custo das especialidades do projeto. Não há projeto de especialidades ainda, portanto, não avançou porque caiu ali. Há o projeto de arquitetura. Bom, chegamos aqui e olhamos para isto e dissemos assim, bom, nós temos que avançar com o projeto. Nós vamos avançar com o projeto. Baião vai avançar com o centro tecnológico para o setor primário. Mas, efetivamente, há aqui duas coisas. E temos que olhar para isto com uma realidade muito clara. Nós temos outros espaços onde podemos investir, a Câmara Municipal. E até espaços da Câmara Municipal. Isto muito claramente. Agora, a adega cooperativa de Baião é um espaço emblemático. E, por muito que custe, eu tenho que dizer isto. Ou tomamos conta daquilo, ou um dia desses temos o espaço da adega cooperativa nas mãos de um privado e nunca mais será dos associados daquela adega cooperativa. Daqueles que há 60 anos atrás, em 1962, avançavam exatamente com o projeto da adega cooperativa de Baião. E foi um grande projeto, mas foi um projeto igual a todas as adegas cooperativas deste país, em que tiveram o seu apogeu e que a determinada altura caíram. É a forma de viver, é assim que o mundo se mexe. Respondendo até um bocadinho àquilo que a vereadora Célia há bocadinho dizia. O ano passado tínhamos mais empresas PMEs líderes. O mercado é assim. O mercado funciona assim. Uns estão melhor, outros estão piores. Depende das dinâmicas que cada um cria. E as adegas cooperativas tiveram exatamente esse apogeu. E nos anos 80 caíram todas. Salvaram-se 3 ou 4 cooperativas a nível nacional. E eu vou-lhes dar nota aqui delas. A adega cooperativa de Favaios, a adega cooperativa de... lá abaixo no Alentejo, e eu já direi o nome, e já passei por aí. As outras todas foram todas reestruturadas, com investimento privado lá dentro. E outras faliram completamente aquilo que nós podemos olhar à nossa volta. Marco de Canaveses, Castelo de Paiva, Amarante, Sinfães, Rezende. A única que se foi salvaguardando aqui foi Baião. Por duas razões. E uma delas eu vou-lhes apontar aqui muito claramente. É a qualidade do nosso produto. Em que sempre tivemos a facilidade de vender o nosso vinho a privados, a bom preço, que fosse aguentando isto. E a determinada altura, exatamente a entrada de um privado ali que foi segurando isto. Mas parece-me que não é isto que nós queremos para Baião, e o projeto que temos para Baião, para o setor primário, é claramente diferente daquilo que era única, simplesmente, a causa da adega cooperativa. Portanto, nós estamos aqui num bom caminho. E aquilo que fizemos foi exatamente reunir com a direção da adega cooperativa e dizer-lhes: nós estamos disponíveis para adquirir o espaço da adega cooperativa para avançarmos com isto. Colocamos números, falámos com a direção, números inteiramente ótimos, de acordo, foram colocados, colocamos isto e passamos isto exatamente a escrito, e de seguida recebemos a informação que a direção da adega, ou os diretores da adega reunidos, nem quiseram levar isto à Assembleia. É isto que nos preocupa. E é isto que claramente me preocupa, e é isto que eu digo aqui na nota de imprensa que coloco à população. Está em causa um edifício com 60 anos, está em causa o setor primário deste Conselho, e onde podemos exatamente agregar a nós todo o setor primário desta região de Tâmega e Sousa. Obrigado, Sr. Vereador. Fui concedendo mais algum tempo, até porque a explicação justificava-se perante aquilo que também foram as questões colocadas. Posto isto em relação àquilo que também seria o período de ordem do dia, não sei se... Só mais uma situação para ser muito... Faz favor, Sr. Vereador. Sr. Presidente. Dizer exatamente a quem nos vai, é que nós aqui estamos todos cientes disto, eu não tenho dúvidas, mas a quem nos vai ouvir lá fora, porque o tema é mesmo este. Nós não queremos a adega para nada, nós, Câmara Municipal, nós que estamos aqui. Nós queremos exatamente dotar o nosso setor, num setor próspero, num setor que tenha dignidade, num setor que efetivamente possa mexer e possa trazer exatamente dinheiro para este município e para esta região. Porque aquilo que nós queremos é exatamente dotar o espaço com qualidade, prepará-lo exatamente para os desafios futuros. Para os desafios de hoje, para os desafios futuros, e devolvê-lo exatamente à comunidade, porque a Câmara não vai gerir exatamente aquele espaço.
Obrigado, Sr. Vereador. Como eu estava a dizer, também permitindo que realmente a exposição fosse mais prolongada, porque, como eu dizia anteriormente, eu continuo a acreditar que pode ser possível e como fui apelando, e nunca é demais nestas alturas em que estamos também a solicitar a colaboração dos nossos munícipes e neste caso em concreto daqueles que são os cooperantes e os diretores da própria adega, verem ainda a possibilidade deste assunto poder ser finalizado dentro desta que é a nossa vontade. Senhora Vereadora, pede-me a palavra, faz favor. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Relativamente, portanto, respondendo de certa forma ali ao Sr. Vereador Lima, a publicação é a nossa opinião, que não é de novo. Portanto, nós continuamos a achar que não estamos a ser capazes, o Executivo não está a ser capaz de atrair grande investimento para Baião. Portanto, a nossa opinião não foi de agora. Mas ainda bem, e isto que fique claro, ainda bem que o responsável pela empresa em questão confirmou o não encerramento. Acho que nos devemos ficar contentes com isso, porque são postos de trabalho que estão em causa e, portanto, devemos todos, sem exceção, ficar contentes com isso. Portanto, a esse nível não temos aqui dúvidas. Em relação à publicação, e mais, portanto, não foram só os vereadores, provavelmente também saberão isto, não foram só os vereadores do PSD que ouviram dizer do encerramento, porque isto era conversa, digamos assim, de várias, mas não foi. Foi trazida até nós porque alguém já falava sobre o assunto e, portanto, que teria aí algum ponto de verdade no sentido de deslocar algum serviço e que, portanto, às vezes também daí pode advir uma interpretação que não seja que seja totalmente à verdade. Mas ainda bem que não encerra. Mas continuamos a achar que, de facto, não estamos a atrair como devíamos a empresas, investimento para criar postos de trabalho, pronto. E ficamos preocupados, como de resto também por certo ficarão, quando se fala, mesmo que não seja totalmente verdade, quando alguém fala que mais um serviço, que já tem encerrado algumas empresas, alguns serviços, que mais um vai encerrar ou vai fechar, ficamos preocupados. Eu acho que isso que é comum e transversal a cada um de nós que está aqui. Muito obrigada. O Sr. Vereador José Lima estava já só um bocadinho, que o Sr. Vereador Paulo Portela também já tinha pedido a palavra. O Sr. Vereador, só um bocadinho, não, o Sr. Vereador Paulo Portela também já tinha pedido para... Não tem problema nenhum, se quiser. Não, mas senão também começamos a entrar aqui em diálogo e, como é óbvio, acho que compreenderão, não é pelo facto de não estar a Sr. Presidente, temos que mudar aqui também aquilo que são os regulamentos estão impostos e temos que ir obedecendo àquilo que são os regulamentos. Pronto, a Sra. Vereadora Célia, só mesmo porque a determinada altura vínhamos ali da discussão e o facto de se ter prolongado a explicação e a exposição do Sr. Vereador, mas depois a questão da Sra. Vereadora Célia Azevedo tinha a ver com outra comunicação que tinha sido anterior, que era relativamente àquilo que é a empresa e a possibilidade de encerramento da empresa FAPOMED, sendo certo que, como habitualmente depois ao darem mais alguma explicação e algum contributo ao assunto, depois acrescentou também a possibilidade de não estarmos a ser capazes de reter empresas. Pronto, isto poderia dar agora para estarmos aqui a falar noutros assuntos, mas acho que também não é essa a questão que está a ser colocada. Aproveitar ver essa situação para pedir também ao Sr. Paulo Portela agora, quando fizesse a sua intervenção, para não estarmos aqui a criar outros assuntos, porque senão também não vamos conseguir ter aqui manter aquilo que tem sido a dinâmica destas reuniões e a forma como elas têm decorrido. Sr. Vereador, faz favor. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Só em relação ao desafio que fiz a aderir aos municípios de qualidade de vida, filo porque constatei e vi e fui contactado e tive algumas conversas com alguns municípios que já fazem parte e vi a listagem e veio, não constava de lá nada. Portanto, se não constava, por isso é que eu dei a sugestão, mas, como eu costumo dizer, independentemente da sugestão ser minha ou ser de outro vereador qualquer, o que é preciso é que se faça e o que é preciso é que as coisas vão acontecendo. Depois, em relação só... E porque o Sr. Vereador José Lima falou, e aquilo que ele falou eu concordo inteiramente, aliás disse-o aqui, que é um projeto âncora, é um projeto muito importante, já na altura ele frisou, e eu nem me lembrava de que tinha participado em reuniões com ele, e depois, mas o que é facto é que aquilo que eu acho e que nós perguntamos, e que deve ter sido, imagino eu,
uma das questões que a direção eventualmente não possa estar devia ter sido o valor ou algumas condições. E, portanto, nós queremos saber de que valores é que estamos a falar e quais são, e se há outras condições. E em relação ao projeto de especialidades da Loja Vereador, que aquilo que me foi chegando aos ouvidos é que o projeto tinha sido encomendado. Não sei se é assim nem se não é, mas foi-me encomendado. Mas vou-me inteirar outra vez da situação. Mas foi-me inteirado, foi encomendado e nunca foi dito ao gabinete que ia fazer o projeto para parar. Foi como foi dito. Depois de uma intervenção qualquer que nós tivemos cá, já tivemos esta discussão cá, depois dessa intervenção, a falar, e foi-me dito. Mas ainda me vou voltar a inteirar, que é para depois, pronto, dizer isso. Pronto, e depois só aqui, Sr. Vice-Presidente, com as suas anuências, só aqui, em relação ao Sr. Ministro, primeiro agradecer a questão do documento, agradecer, não havia problema nenhum absolutamente, porque foi a bancada do PSD, tanto faz eu estar aqui como não havia problema nenhum, mas agradecer a amabilidade que tiveram em eu poder também fazer parte, que faz com orgulho na assinatura deste documento. Depois, mas em relação ao Sr. Ministro da Saúde, dizer o seguinte, e que nós devemos dizer a verdade, é a nossa opinião. E a nossa opinião é que o Sr. Ministro da Saúde realmente vai arranjar dinheiro para a estação de Ancede, de Iris-Ancede e de Santa Marinha do Zezer, porque nós temos esta ideia, e por aquilo que eu vou falando, que mais dia, menos dia, com a falta de médicos ou não, da maneira que o país está a ser alinhado, com este governo ou com outro, Gestação e Teixeira vão fechar. E Frente nunca mais vai abrir. Mas temos que ser claros e dizer isto aos baionenses. Não criar as falsas expectativas. Eu sei que é difícil, para quem está no poder, dizer, olha, não vai abrir mais. Mas temos que ter a noção de que isso, por isso é que as verbas que eram para a Gestação e para a Teixeira foram canalizadas para a Gestação, para o Sr. Vice-Presidente diz que não, eu acho que sim. Isto é a minha opinião. E, portanto, dizer-lhe isso. E dizer-lhe ainda outra coisa, que é isso que os baionenses têm que perceber e o Partido Socialista. Há uns anos atrás, por não haver médicos no SAP, fizemos manifestações. Agora, passa-se o que se passa e nós somos benevolentes. Não é que eu seja a favor das manifestações, de maneira nenhuma, mas gostava de ver essas pessoas que na altura estiveram na frente da batalha por causa do médico, do 24 horas médico no SAP, agora fizessem as mesmas. Eu não estou, portanto não vou estar também. Portanto, mas elas que tivessem, fizessem-no agora. E não o fazem porquê? É isso que eu aqui desafio, é essas pessoas que na altura eram a favor das manifestações e achavam que tínhamos que fazer manifestações, que eu não concordo, não acho que é a forma de resolver, a forma melhor é falar diretamente com as instituições, que o fizessem agora, as mesmas pessoas que entrassem nas manifestações e que fizessem, olha, afinal não estamos médicos, fazemos manifestações agora outra vez. Agora não fazem porquê? A gente percebe. Não é? A gente percebe, a política, os interesses políticos são mais importantes que os interesses dos baionenses, para algumas pessoas, para mim não, mas eu já na altura não estive em manifestação, nem a minha colega, nem a maior parte das pessoas do PSD, portanto era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Só 2 ou 3 notas, para depois também entrarmos no nosso período de ordem do dia. Sr. Vereador, só mesmo para dar nota, porque dentro do que falámos há pouco, quando falava da rede de municípios com qualidade de vida, e o Sr. Vereador agora falava naquilo que tem conhecimento, que é o número de municípios e os que estão envolvidos. Eu, como dizia há pouco, não estou por dentro da situação, mas entretanto fui aqui pesquisando até na tal comunicação que lhe dizia, que fui percebendo que ia tramitando aqui nos nossos serviços, e aquilo que eu consegui perceber já é que há 2 dimensões. Uma delas que tem a ver com os melhores municípios para viver, que é algum estudo, alguma situação que nos informa os melhores municípios para viver, e aí serão cerca de 45 municípios. E depois há uma outra dimensão que, contrariamente ao habitual, que só terá 9 câmaras que integraram esse tipo de distinção, digamos assim, mas que é uma situação que já nos foi colocada, que estamos a verificar, mas que nós ainda não aderimos, até porque o número de adesão é bastante reduzido. Aquilo que são a rede portuguesa de municípios saudáveis, esses sim, que conta com já cerca de 45 municípios,
E sim, o município de Baião também estará incluído. Se for dos tais 9 municípios que ainda estarão num outro tipo de estudo, como eu dizia, nós cá estamos para estar atentos, porque realmente essas matérias nos interessam-nos e, como eu dizia há pouco, penso que nós também até somos muitas das vezes procurados para fazer parte desses órgãos, até para transmitir aquilo que são as nossas posições e aquilo que temos feito nessas matérias. Depois, relativamente ao projeto de especialidades para a adega, eu volto a reiterar, oxalá que então ainda bem que já estavam a ser tramitados e que ainda não estarão finalizados, porque nunca é demais, e eu não me vou cansar de dizer, se calhar ainda vai ser preciso esse mesmo projeto de especialidades, e que realmente quem já tem o trabalho adiantado, se a curto prazo viermos a necessitar desse trabalho, será ótimo, porque é sinal que temos o projeto para ser finalizado. Pronto, depois a situação do Sr. Ministro e daquilo que foi o documento, pronto, o cuidado, como eu disse há pouco, o cuidado que houve, vamos tê-lo agora na mesma, atendendo à ausência do Sr. Presidente. A situação do Ministério da Saúde. Há aqui duas dimensões, e eu quando dizia que não, é precisamente por isso, porque nós, não é pelo facto de termos conseguido retirar as extensões de saúde daquilo que era a linha de apoio para a beneficiação dos equipamentos, que vai levar a que aquelas duas extensões, Teixeira e Gestação, tenham elas maior número de atendimento, ou maior ou menor presença de médico. Aquilo que foi a transferência de competências e que foi transmitida para o município, nós continuamos a ter responsabilidade sobre ele. E nós não vamos permitir que depois o património fique lá abandonado. O que é certo é que nós conseguimos que num futuro não colocassem em causa, por parte do município, candidatar aqueles 2 imóveis a fundos de apoio para a sua requalificação. Porque se nós tivéssemos permitido que ficasse lá aquele valor, nós depois em futuras candidaturas não podíamos sequer sinalizar aquele espaço, uma vez que ele foi incluído nas outras candidaturas. Isso que foi o que foi retirado dessa negociação. E depois o facto de, e quando o vereador diz que certamente é porque não serão para requalificar, também não é isso, porque há essa responsabilidade da nossa parte quando da transferência da competência, porque a transferência de competências traz-nos também um plano de manutenção dos edifícios e continuam a ser suportados pelo Ministério. Nós continuamos a receber também o valor respeitante à manutenção e nós não fugimos a essa responsabilidade. Agora, era um assunto que foi várias vezes falado e muito reivindicado, nomeadamente o quase mais gritante era o de Santa Marinha de Zeza, porque o edifício não tinha o mínimo de condições e com toda aquilo que foi também a exposição que o município se sujeitou, que se calhar até facilmente e tendo uma boa situação financeira podia ter ido lá fazer a intervenção, nós optámos por aguardar para conseguir chegar a esta negociação e foi o que foi possível. Relativamente às manifestações, o que é que eu posso dizer? E o vereador também falou nesse aspecto. Aquilo que foi a nossa ação, pelo menos neste último mandato, foi manifestarmos e reivindicar junto de todas as entidades. Eu acho que já foi aqui falado algumas vezes nessas reuniões, aquilo também foi a nossa posição e a forma de reivindicarmos e de nos manifestarmos. Só que há aqui uma diferença. O serviço, não houve nenhuma decisão para encerrar o serviço de atendimento permanente. É mesmo porque não há médicos para fazer o serviço respeitante à especificidade médica, porque o resto dos serviços funcionavam. Nós, muitas das vezes, quando não estão médicos, continua a haver lá os administrativos, os operacionais. Nós não temos que nos manifestar para aquilo que é o encerramento de serviço quando ele funcionava. Não funcionava na sua plenitude, mas estava aberto. E relembrar aquilo que foi também um esforço quando realmente se colocou a necessidade do encerramento, e aí sim o município manifestou-se e inclusive contribuiu para que depois houvesse médicos no período que queriam encerrar esses serviços. Mas, como estava a dizer, as manifestações, acima de tudo, também deixar aqui registado que nós, da nossa parte, também temos feito junto do ACES, da ARS, do próprio Ministério, temos feito aquilo que são as nossas manifestações e que estão direcionadas para esses problemas. Sobre a da José Lima, só mesmo rapidamente, porque temos que avançar com os trabalhos, e agradecia que fosse só mesmo uma explicação para não criar agora também necessidade de resposta na outra parte. Com certeza. Duas notas só.
Uma delas, portanto, relativamente àquilo que dizia a senhora vereadora Célia Azevedo, portanto, a preocupação, e acho que é disto que exatamente as pessoas estão lá fora esperando de nós, é que estejamos preocupados com a questão do emprego, com a questão das pessoas, portanto. Satisfação, por outro lado, porque, efetivamente, não é a realidade aquilo que trouxe até aqui. Por outro lado, também dizer que temos que filtrar aquilo que nos chega, muito claramente, porque não podemos também dizer tudo quanto nos chega. E, por vezes, pode pôr em causa algumas atitudes, mesmo de quem está do outro lado. Porque fizemos nomes, e nós aqui não podemos pôr nomes em algumas coisas. É só uma chamada de atenção, e é a minha opinião relativamente a este tipo. No que diz respeito àquilo que disse o Sr. Vereador Paulo Portela, relativamente a valores. Eu fui claro há bocadinho quando dizia que os valores foram vistos, falados e pensados com a direção da ADEC Partida. Não vou, com certeza, aqui pronunciarmos sobre os valores que temos para poder negociar, porque faz parte exatamente da negociação. Obrigado, Sr. Vereador. Passávamos então ao período... Sr. Vereador, desculpa, mas com esta resposta eu gostava de também dar um achego ao Sr. Vereador José Lima, se não se importar. Não é um achego. Era isso que eu ia dizer, é que usar a faculdade de dar um achego, eu compreendo que eu não posso estar a autorizar para isso, não é? É só não é dar um conselho, é dar uma opinião. Eu só queria era que... É dar uma opinião para que o Sr. Vereador... Sr. vai-me desculpar, mas é assim, nós estamos todos aqui todos, eu tenho assistido à defesa da honra, mas agora dizer-me assim, é para dar um achega, como compreenderá, eu também fico aqui numa situação em que não lhe vou poder dar essa autorização para dar aqui achegas, porque então, haverá outras oportunidades e compreendo que aquilo que queria dizer, como eu já aqui referi várias vezes, que vai ao encontro da vontade que todos queremos, o segredo da alma do negócio, já assim se diz, eu acho que sim, vamos todos acreditar que vai ser possível. Acredito também que esta achega que o Sr. Vereador iria dar também vai dá-la agora ao Sr. Vereador José Lima, no sentido de realmente todos ajudarmos a que realmente este negócio se venha a concretizar e que seja possível fechar este negócio. Sr. Vice-Presidente, quando digo achega, não é achega no sentido de contrapor o que o Sr. Vereador teve a dizer antes. Eu percebi, por isso é que eu digo que o Sr. Vereador agora vai falar com o Sr. Vereador José Lima e vai ajudar a... Os bainenses teriam gostado de saber qual era a opinião que eu ia dar haverá outras oportunidades e o Sr. Vereador não costuma deixar passar essas oportunidades em vão e depois no futuro irá dizer isso. Agora acho que temos mesmo que avançar para o período da ordem do dia. E passávamos então para o ponto número 1, que é a oferta de livros para a Biblioteca Municipal. A proposta é subscrita pela Sra. Vereadora Anabela Cardoso. Penso que vai no seguimento de outras propostas que já aqui vieram. Não sei se querem se alguém quer colocar alguma questão, se a Sra. Vereadora quer fazer algum tipo de observação. É um procedimento habitual e é mais uma oferta, e agradecer, como é óbvio, aquilo que também foi a disponibilidade desta munícipe, porque creio que é uma munícipe de Baião, em realmente contribuir e permitir que a biblioteca fique com um leque de livros ainda maior e com outras vertentes que seja possível alguém consultar. Assim sendo, punho então à votação a proposta número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passávamos à proposta número 2, protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal de Baião, o Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto e a aluna Diana Maria Pinto Cardoso. É uma proposta também subscrita pela Sra. Vereadora Anabela Cardoso, pelo pouco que tive a oportunidade de ver, também vai de encontro àquilo que tem vindo a acontecer e esta possibilidade dos estágios destes alunos poderem ser feitos aqui no município. Não sei se alguém se quer inscrever. Não havendo inscrições, passávamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A proposta número 3, que vem para ratificação, atendendo a que também já é um acordo de colaboração entre a Direção-Geral das Autarquias Locais, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, o IP e a própria Câmara Municipal de Baião. Isto foi um acordo já assinado a 17 de outubro pelo Sr. Presidente da Câmara. Isto vem na sequência da reparação dos danos provocados pelas cheias e inundações que ocorreram em dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Colocando a questão, coloco se alguém quer fazer alguma questão. Não havendo questões a colocar,
punha o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Finalmente, o ponto número 4 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a minuta de modificação do contrato interadministrativo de delegação de competências no domínio dos transportes escolares com a freguesia de Valadares. Não sei se a Sra. Vereadora quer fazer algum esclarecimento, penso que poderá ser benéfico, porque também é um contrato que já há com outras juntas de freguesia e para que realmente não haja qualquer dúvida. Portanto, a necessidade de reformular este contrato com a Junta de Freguesia de Valadares prende-se com o facto de termos que alterar alguns circuitos que não estavam previstos no contrato que estão em vigor e que se prende com o transporte dos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo e, portanto, a necessidade de ajustar de acordo com aquilo que é a realidade atual. Obrigado, Sra. Vereadora. Ponho a proposta à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Assim sendo, chegamos ao período que será a leitura da ata em minuto, uma vez que no período de intervenção do público não temos público presente. Deixa-me só fazer uma intervenção num minuto, um segundo. Faz favor, Sr. Vereador. Sr. Vice-Presidente, eu só queria congratular esta Câmara, e neste caso o Sr. Vice-Presidente, pela forma como hoje decorreu a reunião. Hoje saímos daqui todos esclarecidos, todos nós perguntamos, e não é pela última parte que eu percebo, que eu fiquei minimamente chateado, antes pelo contrário, percebo, mas fomos todos esclarecidos, todos nos esclarecemos, todos utilizamos o tempo que quisemos, ninguém deturpou as afirmações de ninguém, e portanto é dar-lhes parabéns pela forma como esta reunião decorreu. Acho que estas reuniões é que são as verdadeiras reuniões de Câmara para nós, PSD. Era só isso. Podia imaginar muita coisa, mas nunca pensei que fosse para falar nessa situação. Muito obrigado. Mas como compreenderá, eu também tenho estado presente nas outras reuniões e vou sempre daqui destas reuniões, pelo menos eu vou completamente esclarecido, nunca fui daqui com dúvidas de nenhum assunto e compreendo quando o Sr. Vereador diz isto, mas também uma coisa é certa. Há aqui uma dimensão que muitas das vezes é cautelada pelo Sr. Presidente e bem que o faz, porque alguns destes assuntos e destas matérias, nomeadamente hoje as que foram faladas no período de antes da ordem do dia, porque no período da ordem do dia não houve questões a colocar, certamente aquilo que foi também a forma como foi possível nos dois assuntos que também, dos quais utilizámos mais tempo, foi possível a intervenção do Sr. Vereador José Lima, porque eu não tenho qualquer dúvida que, estando cá o Sr. Presidente, ele próprio tinha o conhecimento de causa daqueles assuntos e ele próprio poderia dar essa informação. Temos que também reconhecer que, compreendendo aquilo que foi a observação final do Sr. Vereador, mas também não poderia discordar, até porque, como eu dizia, se há coisa que eu acho que nós saímos bem destas sessões, todas elas, é bem esclarecidos, e aproveitar também para agradecer ao Vereador José Lima por ter tido esta oportunidade de esclarecer um assunto que tem sido ele que tem estado a acompanhar e, portanto, como eu dizia, não havendo público para intervir, passaríamos então à leitura da ata em minuta, que pedi à doutora Ana Paula para poder fazer a leitura da mesma. Portanto, todos os assuntos da ordem de trabalhos foram aprovados por unanimidade, sendo que o ponto 4 será submetido à Assembleia Municipal. Obrigado, doutora Ana Paula. Assim sendo, punha à votação a ata em minuta. Quem vota contra, quem se abstém, a ata em minuta é aprovada por unanimidade. E assim sendo, damos por encerrados estes trabalhos, agradecer aos serviços pela forma prestável e pela forma como vão dando aqui acompanhamento a estas sessões, nomeadamente para quem faz isto poucas vezes. Agradecer ao Dr. Joaquim Azeredo e à doutora Ana Paula por realmente prestarem aqui este auxílio e uma continuação de uma boa tarde e até uma próxima. Obrigado.